Olá pessoal, bem-vindos a mais um Papo do Pampa. Eu sou o Rudy Bortolotto. Oi gente, eu sou o André Ribeiro e esse é um podcast para quem é apaixonado por dança e o assunto aqui é Dança. E o entrevistado de hoje é Otávio Nassur, um especialista na área de dança de ponta a ponta, da composição coreográfica, sala de aula, até a gestão de academias. Cara muito importante, jurado da dança dos famosos, do Faustão. Fica com a gente até o final, que o papo é bom. Eu posso garantir que vai ser uma aula, né? Uma aula. No ar, então? Vamos lá. Vamos lá, então começamos com mais um Papo do Pampa. Hoje com esse convidado super especial, meu grande amigo, Otávio Nassur. Então seja muito bem-vindo, Otávio, aqui no nosso bate-papo, no nosso podcast, no nosso YouTube. É uma grande honra para mim e para o André poder estar te entrevistando. Certo que sim, porque eu já tive a oportunidade de te ouvir, mas nunca tive a oportunidade de conversar contigo. Então a gente vai unir o útil ao agradável hoje, né? De poder ter um convidado especial no nosso programa e poder bater esse papo contigo, vai ser fantástico. Pô, eu que agradeço. E unindo aqui, ó, as quenturas da vida, né? O mate aí, o café aqui. Obrigado pelo convite, André, Rudy, parceiros de jornada, né, cara? Adoro essa cidade de vocês, adoro o Rio Grande do Sul em geral, mas Caxias, muito guardado no coração, assim. Todas as vezes, só as melhores lembranças. Um time muito profissional, gente muito boa. É impressionante, assim, o que vocês fazem e sempre me chamou muita atenção. Uma honra poder participar com vocês. Que legal. Que legal. Olha só, então nós vamos começar assim com o Otávio, ele falando um pouquinho quem é o Otávio, né? Ele falando pra gente. E depois que ele falar, eu vou contar uma história de como eu conheci o Otávio. Que aí o pessoal que está nos ouvindo vai poder fazer assim a relação do profissional com a pessoa do Otávio, com a humanidade desse cara. E aí vocês vão poder conhecer um pouquinho mais de um lado dele que talvez muitas pessoas não conheçam, mas quando eu contar a minha história, vocês vão entender quem é realmente Otávio Nassur. Bom, Rudy, eu sou aquela pessoa da dança há 31 anos, né, cara? Eu tava olhando para trás, assim, na verdade, há 32 que eu comecei a dar aula, né? Já que vamos falar de número e vamos escancarar isso, vai ficar no YouTube, né? Então, a temporal. Comecei a dar aula com 14 anos, muito sem querer, por conta de eu ter encontrado uma paixão na minha vida, fazendo uma aula de ginástica aeróbica, me inscrevi naquela sala, e daqui a pouco essa pessoa foi embora e eu fiquei encantado com a energia daquele professor, e falava assim, cara, com 14 anos, eu quero ser esse cara, né, impressionante, assim, sempre me chamou muita atenção a alegria dele, e o que ele me fazia sentir enquanto eu fazia aula. E aí, às vezes que ele viajava para os campeonatos de ginástica aeróbica, que ele participou do mundo inteiro aí, eu substituía a aula dele, ele pedia para mim. E a minha preocupação, que eu reforço muito, e cada vez que eu conto essa história, eu volto a refletir nisso, né, cara? A minha preocupação não era acertar e ensinar os passos, era fazer com que as pessoas sentissem o que eu senti na minha primeira aula. E é isso que tem mediado esses 32 anos, sabe? Aí eu comecei a dar muita aula, minha agenda encheu e eu ficava na ansiedade, como é que eu vou escalonar? Como é que mais pessoas podem sentir isso? Aí montei um grupo de dança. Não foi pensado, né? Nunca foi linear, mas tive a oportunidade de ser convidado para um evento em 94, aqui em Curitiba. Era o primeiro Street Dance Festival. E um amigo meu fazendo um festival de street. Eu já tinha dançado em Joinville em 93, cara, quando nem tinha ainda o gênero dança de rua, a gente participou no jazz lá. Aí foi depois de 93, que em 94 eles abriram, né, efetivamente, reconheceram que isso é um tipo de dança, porque até então não existia para ninguém. Montei meu grupo, comecei a viajar com esse pensamento, poxa, vamos mostrar mais pessoas têm que ver isso, mais pessoas têm que sentir isso, talvez sintam vontade de fazer aula, né? E daí vem aquele pensamento da economia enquanto um todo, que foi quando eu abri minha escola de dança. Então, para mim, fazia mais sentido ainda. Eu abri uma escola com 11 grupos de dança, né, de dança, de teatro, mas tinha grupo de axé, dança de salão, né, o Carlinhos Moro dava aula na época, tinha grupo de tudo, cara, só eu tinha 3 de hip hop, o júnior, sênior e avançado. E aí, aquele lugar de eu ter um grupo para dançar e atingir mais pessoas, você imagina eu tendo uma escola com 11, né, então eu escalonei esse alcance.
E aí passou um tempo, em 2002 nasce o FH2, Festival de Hip Hop. Pensei, cara, e se todo mundo pudesse vir para um mesmo lugar, né? Porque eu já estava meio que insatisfeito de circular no Brasil, viajava com o grupo e a experiência do meu grupo não era mais tão boa, não voltava com tantas lembranças interessantes como era no começo, tudo novidade, porque aí você começa a refinar, né? Você vai prestando mais atenção em detalhe, cada vez que a gente viaja para mais lugares, a gente começa a criar um comparativo na cabeça, assim, que a gente vai exigindo uma qualidade melhor, um feedback melhor, uma estrutura melhor. E aí, ao invés de reclamar, aí eu vou inserir aquele princípio do meu avô, né? Você sempre tem essas duas opções na vida, vai ficar reclamando ou vai fazer algo para resolver. Aí eu montei meu evento em 2002. Eu falei, então, ao invés de reclamar do evento dos outros, que para mim foi o estopim quando eu, jurado, mexeram na minha nota e alteraram o resultado, e eu vi a dona fazendo isso, falei, cara, não compactuo com esse modelo. Vou fazer e aí eu comecei a entender a importância de modelos de inovação em tecnologia, né? Então, em 2002, o nosso evento começou sendo só de danças urbanas, com notas no telão dos jurados após cada grupo dançar, e os comentários gravados que a gente entregava um CD, né, para os grupos no dia seguinte, com separado as partes. Essa cara, isso em 2002, né? Lá em 2002, imagina, hoje os maiores eventos do país ainda você senta lá e tem que escrever comentário para 90 grupos numa noite, em 2 minutos dar um comentário consistente. É impossível. Tem coisas que não dá mais para aceitar, né? Pegou essa ideia, tu buscou essa ideia aí dentro por exemplo, a gente vê em concursos de ginástica, de... Cara, sim, um pouco disso. Até porque esse meu primeiro professor, ele é o coreógrafo da Delegação Brasileira de Ginástica Artística, né? O Rony Ferreira. Acabou de classificar o Brasil para as Olimpíadas agora. Veio do Rio, vai todo mundo para o Japão. O coreógrafo da Daiane dos Santos, Camila Comim, fez aquela coreografia Brasileirinho, que foi campeã olímpica, pentacampeã mundial. E nesses lugares de ginástica, que eu também sempre fui dessa área, né? Física, da educação física. Eu via muito, toda vez que acabava uma Olimpíada, e daí aconteceu com o Rony, eles percebem algo que aconteceu de diferente. Poxa, essa atleta acabou de dar um salto muito diferente. Ou o Brasil se destacou nessa Olimpíada porque a composição coreográfica das ginastas de solo chamou a atenção. E aconteceu isso com o Rony, acho que em 98, 2002, ele foi chamado para fazer parte de um dos 5 técnicos da FIG, Federação Internacional de Ginástica. O que é isso? São técnicos que se destacaram nas Olimpíadas por algum motivo, e a Federação Internacional de Ginástica leva esses técnicos para os 5 continentes, ensinar todos os técnicos do mundo como é que ele chegou naquele resultado. Ele vai ensinar o processo todo. O que acontece? Nas outras Olimpíadas, todo mundo subiu o nível, a régua subiu. E aí dispara algumas pessoas, pegam essas pessoas e ensinam para o mundo inteiro. Então eu sempre achei isso muito compartilhado, colaborativo, puxa a régua para cima, que é absolutamente o contrário da dança, né? Aqui o nego faz um movimento, diz que é dele e fala que todo mundo copiou e fica puto. E aquilo já existia, né? Porque alguém já tinha feito, ele já tinha visto em alguém. Então a gente, na arte, tem um lugar não permissivo, que é contraditório, e na ginástica olímpica eu vi os comentários de todo mundo falando, né? Na televisão, eu falei, cara, e se os grupos recebessem esses comentários? Então a gente chegou a desenvolver, inclusive, um DVD na época. Os jurados iam ter as câmerazinhas na frente, ia aparecer a coreografia, e aquele PIB no cantinho era a cara do jurado, igual a comentarista de carnaval, sabe, na Globo? Comentando em tempo real. Mas eu falei, segura essa tecnologia que já era mais avançada, até algum evento copiar o que a gente iniciou. Cara, a gente tá em 2021 e a gente nunca lançou, nunca foi para fase 2. Porque a gente já mudou o sistema e tudo. Agora tem o Desterro, tem um ou outro que estão fazendo os comentários também, né? Ali via WhatsApp, já de uma maneira mais profissional. Mas naquela época isso não existia, cara. E esse tipo de coisa que me fez fazer o FH2, né? Parar de não reclamar, então fazer. E aí nasceu o evento, já faz 18 anos, né? A gente vai para a 19ª edição. Começou já médio, né? Ele nunca começou pequeno. E hoje ele é o maior da América Latina, tá entre os 5 maiores do mundo, né? Então o evento podia ser o maior do mundo, se a gente tivesse os patrocínios que os grandes têm, né? Mas
Eu quero ver eles fazerem o que a gente faz com o dinheiro que a gente tem. Aí eles vão ver o que é ser bom no negócio. E aí foi para esse lugar, cara. E minha vida é essa. E acabou, né, essa etapa de sentir o que eu senti no MBA. E daí foi para uma faculdade, né, para poder... É o primeiro MBA de Gestão e Produção Cultural em Dança no país. Né? Como evento, a gente aprendeu realmente a fazer, por que não, então, compartilhar, né? Todos os modelos de pensar, profissionalizar mais a nossa cadeia econômica da dança. Então tem professor assim de plano de negócio, produção executiva e gestão de risco, economia criativa, gestão contábil, gestão de marcas, coisas que a dança não fala, né? E que para o negócio ficar de pé tem que saber. Então a gente começa muito empiricamente tentando, mas tem um teto, a nossa capacidade de errar, né? E hoje daí a gente montou o MBA pensando nessa escala. Se o MBA pode formar mais produtores para poder escalonar em eventos para atingir mais pessoas com mais grupos lá na ponta. Aqui a gente fecha a Gestalt. Que massa. Olha, até a fechamento da Gestalt é uma das partes do teu livro, né? Você viu, o livro vem nessa provocação, né? Como a vida inteira eu fiquei muito fazendo júri, ainda faço. Você vai percebendo o padrão, né, cara? E aquilo me incomodava um pouco. Cara, por que todo mundo pensa assim, né? Aí eu fui estudar o princípio da bolinha, quadrado e triângulo, que eu falo muito, né? As figuras geométricas, Sim. Como é que a gente aprendeu a pensar e manipular e como é que o subconsciente responde na hora que você precisa de alguma coisa. E aí eu falei, como é que eu posso ajudar as pessoas a desconstruírem padrões? E daí o livro veio numa brincadeira, que inclusive foi em Caxias, não, foi em Passo Fundo. Num curso que eu estava dando de composição coreográfica, e uma aluna, quando acabou o curso, veio falar comigo. Falou, eu estou me formando em design gráfico e eu queria transformar esse teu curso numa matéria, num livro. Você topa? Né? Eu nunca pensei em escrever livro. Daí eu falei, cara, topo. E aí, no fim, foi isso. A gente aí começou a pesquisar a intenção do tema, porque, né, eu também gosto dessa brincadeira de cozinha, e eu acho que a cozinha, ela já remete a livro de receita, de copiar tudo igual. Então, a ideia era pegar um livro de desreceita, né, de você mudar, não copiar. Né? Desmedidas, não tem medida, não é uma colher, né, e meio copo de leite, não. É desmedida de receita. E aí, fomos estudar, cara, em várias bibliotecas do país, assim, livrarias em shopping, onde é que tem coisa de arte, onde é que dentro da arte tem dança, onde é que da dança fala desse tema, cara, e não existe. Aí, então, também por necessidade, a gente falou, cara, vamos fazer. Nunca teve apoio nem nada, a gente bancou o livro, né, a gente foi lá e mandou rodar, pagou gráfica e fomos assim, de evento em evento, na mochilinha, vendendo. Funciona dessa maneira. Vendi alguns aqui em Caxias. Obrigado, Otávio, nessa tua... Tu já deu uma resumida. Não, tu ia contar a história. A história eu conheci, que aí vai fazer. Então, ele, né, de toda a parte profissional dele, ele deu um resumão aí, que ele tem muito mais coisa ainda para contar, com certeza, né? Jurado da dança dos famosos, daqui a pouco a gente chega aí nesse assunto também, que é bem importante. Mas a minha história com o Otávio, hoje posso dizer que somos grandes amigos, né, Otávio? Sim. E começou de uma forma muito marcante para mim. Não sei se tu lembra, eu acho que eu já falei para ti algumas vezes, mas eu mandei uma mensagem, liguei, na época foi uma ligação, eu liguei pro Milton Felker, lá de Santa Maria, que organizava o Merco Movimento. Isso. Né? Aí eu liguei pra eles, Milton, aqui é o Rude, assim, eu sou professor de dança de salão em Caxias do Sul, me formei aí na Universidade de Santa Maria e eu quero dar aula no evento. E ele, mas Maguri, aquele jeito de Maguri, não é assim, quem tu é pra dar aula num evento como o Merco Movimento, cara, não, professores são professores renomados e tal, não é bem assim. Eu digo, cara, mas custa tu me dar uma oportunidade de dar uma aula no teu evento, eu quero uma oportunidade de tu conhecer meu trabalho. Talvez eu fique renomado depois que eu der aula aí, né? Eu posso começar aí o negócio. E eu acredito no que eu faço, eu queria que tu conhecesse. Não precisa me pagar nada, só me dá uma oportunidade para eu ir. E ele, eu gostei da tua atitude, eu vou te dar uma chance sim, ainda vou pagar a tua alimentação. Pode vir que a alimentação é por minha conta. Beleza, eu arrumei minhas coisas e fui a Santa Maria dar aula no Merco Movimento, o maior congresso de educação física na época do sul do país, eu acho. Talvez perdesse para a FIEP. Acho, não tenho certeza ainda, né, de Foz do Iguaçu. Mas
Aí cheguei lá, o Congresso Internacional, né? Toda aquela... Aí tá, onde é que eu vou dar aula? Não, tu vai dar aula ali embaixo, era um pé de uma escada, assim. Ali a aula, que era uma aula gratuita, né? As pessoas não pagavam para fazer a aula. Então todo mundo tava no evento, tava no intervalo, tinha direito a fazer essa aula, uma aula gratuita ali no meio. Uma convenção, um negócio assim. Aí, o pessoal deu as aulas, tinha várias aulas de academia, tudo era aula de ginástica, né? E aí chegou a minha hora de dar aula. O Milton fica lá em cima na escada, assim, no pé da escada, lá no topo da escada, olhando. E eu chego pra mulher pra botar minha música e ela me pergunta assim, a pessoa, uma mulher que organizava o som, né? Onde é que estão os teus alunos? E eu disse, meus alunos? Como assim? Não, onde é que estão teus alunos? Não, eu não vou com meus alunos, eu vim lá de Caxias do Sul, não trouxe aluno nenhum. Ela disse, quem dá aula aqui é o pessoal das academias aqui de Santa Maria, eles trazem os alunos deles pra fazer as aulas, porque o pessoal não faz as aulas. E eu digo, meu Deus do céu, me ferrei, vou dar aula pra ninguém, pensei, né? O cara não tinha dormido uma noite antes planejando aquela aula na minha cabeça, tudo planejando, repassando a aula planejada, repassando o que eu tinha que fazer. Era a chance da minha vida, né? Cheguei lá, então ninguém vai fazer minha aula, bom, paciência, vou dar aula agora, alguém vai ter que fazer. Aí as pessoas sentaram naquela escada, olhando, eu começo a dar aula e ninguém levanta. E eu chamo as pessoas, não levanta ninguém. Eis que nessa hora vem passando, com a graça de Deus, né? Vai passando na frente Otávio Nassur e Marcelo Grangeiro. Caminhando assim, e olham eu naquela situação brava ali, né? Dando aula pra ninguém, chamando as pessoas não vinham, eu dançando sozinho em cima de um palco. O Otávio pega o Marcelo pela mão assim, Grangeiro, vamos dar uma força aqui. E entraram os dois pra fazer minha aula. E começaram a fazer aula quando entram os dois principais professores do evento fazendo a minha aula. A galera que tava ali começou a levantar, a mulherada veio primeiro para dançar perto deles, né? Veio e levantou e dei uma aula lotada, assim, foi a única aula do evento, gratuita, que tinha gente fazendo que não eram os alunos das pessoas, né? Terminei aquela aula ali, aí fui apresentado ali pelo Grangeiro, que eu já conhecia, me apresentou o Marcelo, ficamos amigos, né? Até hoje, meu amigo. Então, numa atitude de muita humildade, né? Era o principal professor do evento. Chega ali para fazer uma aula minha, que estava lá no meio do nada, né? E aí termina aquela aula, o Milton me chamou, gostou da aula, fui contratado no outro ano, dei aula no evento, foi o último ano que teve o evento, o próximo eu dei aula. O Milton organizou outro evento, me chamou, dei aula também no outro evento dele, né? E ali comecei a dar os congressos de educação física dessa forma, assim. Então eu tenho muito a agradecer, né? A tua atitude naquela hora ali, porque talvez se não fosse tu, teria passado em branco a minha aula para ninguém ali. Cara, eu lembro da aula, você acredita? Eu lembro do espaço, me vem na cabeça aquela área aberta, assim, e bem essa escadaria que você falou. Porque o pessoal ficava sentado e ninguém fazia nada, né? Ninguém fazia nada, não levantava. Incomodando já, Mas é isso, né? Só precisa de alguém, né? Começar um movimento, jogar aquela pedrinha no lago, aí começa tudo cair já. Mas aí eu fico assim, né? Pra tu ver a situação e sentir o que tu podia ajudar, né? Sim, eu lembro muito Hoje faz sentido isso que você falou, o Theo e a Mônica também, né? Do Dançando a Bordo. Eles falam muito isso, né? Cara, sempre que você puder, no mínimo, o máximo. Vai fazer? Cara, faça no mínimo o seu máximo. E eu emprestei deles essa frase. Eu acho que cabe para muita coisa, assim. Qualquer coisa que a gente vai fazer, cara, a equipe nossa, o nosso trabalho no mínimo máximo. Menos do que isso, você não levanta da cama. Então é isso. Você tava ali, né, cara, no máximo. Eu falei pro Marcelo, cara, né, se a gente não dá a mão, como é que vai fazer? Aqui não tem concorrência. Mas é aquele pensamento da ginástica, né, cara, do colaborativo, do querer ver o outro melhorar também. Cara, isso até hoje tem esse ruído. Depois disso, fui dar aula no evento de Curitiba. Como é que é o nome que eu esqueci agora? Jopef. No Jopef, indicado pelo Otávio, depois ligou lá pro organizador do evento, tem um cara aqui pra te indicar, assim, depois daquele evento Santa Maria me indicou pra outro, fui pra Curitiba dar aula no Jopef através, então só agradecer, né, cara, não tem... Não, eu vou te falar que você só não entrou no Dança lá, cara, do Faustão, por logística deles. Cara, duas vezes tentamos também. Mas é porque, cara, é profissional bom, entendeu? Tem isso. A pessoa pergunta se a gente tem oportunidade de indicar, porque eu sei quanto vale indicar, sabe? Até numa época, a minha produtora também foi agência. Então, primeiro que assim, como eu tinha uma agenda muito lotada na época, e daí muitos eventos ainda pediam, eu começava a indicar pessoas que eu confiava.
Até o dia que uma pessoa que eu indiquei deu um grande problema no evento. E eu nunca mais fui chamado naquele evento. Aí, porque eu indiquei, entendeu? Sim. Aí eu sentei com 2 pessoas de Belo Horizonte, contratei uns caras para fazer a gestão de marcas da empresa, da produtora, ver como funcionava isso. Falei, eu tenho vontade, mas eu não sei como funciona. A primeira coisa que eles começaram a falar é, cara, indicar custa. Então você vai ser agência. Sim. Porque é contrato, se o cara vai, se o cara não vai, o teu nome abriu porta. O nome de outro não pode fechar para você. Isso aí. Então, uma coisa é eu indicar na amizade, outra coisa é profissionalismo. Então, a agência funciona assim. Se o evento não te pagar, a gente paga. Se você não for, eu dou um jeito de cobrir. Intermedia uma responsabilidade. Porque até, né, Rudy, uns 15 anos atrás, 10 anos atrás, cara, não tinha esse problema. Sim. Hoje, eu vejo muito isso acontecer. Eu vejo muito, outra geração, muito, né? Mais... E é muito mais evento dando bolo do que profissional dando bolo. Uhum. E grandes eventos. Eu fui num evento em São Paulo, que não era capital, era interior, que assinamos um contrato, eu tinha que receber 50% antes e 50% na chegada antes da minha aula. Uhum. Cara, cheguei e tava grandes profissionais, grandes mesmo. A companhia do Carlinhos inteira tava lá, né? Não é qualquer evento que leva a companhia do Carlinhos Jesus para fazer um show. Dona Toshiko Kobayashi, de outros gêneros, o balé, todo mundo. Aí a pessoa me pagou metade, cheguei lá, minha aula era no dia seguinte, faltava 1 hora para minha aula, eu fui atrás da pessoa, falei, cara, né, a gente tem um combinado. Não, faz assim, ó, você dá a tua aula e depois eu vou ali sacar e já te pago. Eu falei, olha, vamos fazer assim, ó, você vai ali sacar e já me paga, e eu dou minha aula, né? Nada diferente do que a gente combinou. Uhum. Porque daí começa a ficar chato. Exatamente. Bom, resultado, a minha aula atrasou quase 2 horas, porque eu comecei a sentir cheiro de coisa errada, esperei o cara voltar para me pagar. Ele me pagou, eu dei aula. Cara, na metade da minha aula, entram os professores e falam assim, ó, o cara sumiu. A companhia de Carlinhos Jesus não tinha nem passagem para voltar para o Rio, porque não tinha comprado. Eles não tinham... O hotel estava mandando todo mundo embora, porque as diárias tinham vencido meio-dia e o cara não renovou. E a pessoa, ó, foi para Itália. Eu sei que eu não podia... Cara, eu me senti mal. Fui a única pessoa ali, devia ter uns 20 professores, cara. Eu fui o único que tinha recebido, estava com as minhas passagens e fui embora. O resto, eu não sei o que aconteceu. Mas isso também é para os profissionais, né, nós de dança, entender que, cara, contrato branco no preto é documento, palavras vão ao vento. Não é falta de respeito, não tem esse papinho mais comigo, mas você não confia em mim? Confio. O problema é a gente não saber o dia de amanhã o que pode acontecer, né? Sim. E para você, para mim, vamos nos tratar profissionais, mesmo a gente sendo amigo pessoal. Separa. A minha irmã trabalha comigo no festival de hip hop e assina contrato. Sim. E é minha irmã, eu sei onde achar, eu sei os cabelos que eu posso segurar ali. Mas sabe, então, isso aqui, aquilo ali. Se a dança toda fosse mais profissional e fosse menos euforia, a gente tava em outro lugar hoje, né? Só foi uma passagem, pronto. Legal, uma passagem importante demais, né? É isso aí. Otávio, teve em algum momento da tua carreira algo que marcou assim para ti uma decolagem maior assim disso, depois que eu fiz isso, depois que realizei isso, eu fiquei mais conhecido, a minha carreira até que vira a chave, né? Teve esse momento ou foi sempre uma constante crescente? Não, foi uma constante crescente, mas eu acho que tiveram dois gaps assim importantes. Um foi em Bento, um festival de Bento Gonçalves, quando eu fui dar uma aula. Eu não ia muito para o Rio Grande nessa época, né? E eu fui dar uma aula e a quantidade de pessoas não cabia na sala, assim. Era uma sala para 60, tinha 250 inscritos. Eu sei que eu fui adaptando do jeito que dava ali. No dia seguinte, me botaram para fora daquele espaço lá de Bento. Eu dei aula no heliponto lá, na pista de pouso do helicóptero. E aí, então, dobrou a quantidade de pessoas. Aquilo, para mim, foi muito marcante. Até porque eu tenho fotos e eu vejo umas crianças, assim, de 8, 9, 10 anos, que eram de Passo Fundo, da Raquel,
que depois eu comecei a ir tanto para Passo Fundo que eu montei um grupo, né? O único lugar que eu tive grupo fora da minha escola de dança foi em Passo Fundo, que eu ia todo mês poder trabalhar com as meninas, e depois a gente começou a viajava os meus grupos juntos. Então, aquela aula foi muito marcante para mim. E a outra foi lá em 99, né? No Festival de Joinville mesmo, com a coreografia, com a Formas em Construção, porque existia um duelo entre eu e Marcelo Cirino, né, que era o grande nome, sempre foi, né, da época, e eu ainda o respeito muito. Eu acho que ele abriu todas as portas que hoje a gente frequenta enquanto dança de rua. Foi o Marcelo que abriu, mas era uma briga saudável. Onde eu ouvia que o dança de rua ia competir, eu inscrevia. Mas sempre que a gente chegava, ou eles não iam, ou eles eram remanejados para fazer abertura. Então, nunca dava. E daí Joinville, em 1998, foi o primeiro evento que a gente conseguiu se confrontar. Cara, eu preparei uma coreografia que nem usava música. Formas do Pesadelo. A gente trabalhou Stomp. As meninas, que eram 35, construíam toda a música percussiva no corpo enquanto dançavam. E até então, as competições eram no ginásio Ivan Rodrigues, era um ginásio pequeno. Eu pensei, cara, compramos umas botas de exército, elas falaram, vamos quebrar esse ginásio. Exatamente nesse ano, Joinville muda para o Carl Hansen. Aí, aquele negócio para 10 mil pessoas, eu falei, nossa, mas eu vi, vai parecer aqueles estalecos de festa junina de criança, né? Então, tudo que a gente tinha pensado para um espaço, mudou espaço e não funcionou. Aí o Dança de Rua ficou em primeiro e a gente ficou em segundo. Aí eu falei, cara, 99 vai ser o ano. E aí a gente montou um trabalho. E o trabalho foi tão... Aí o Dança de Rua não competiu. Foi chamado para fazer uma noite de gala. Mas foi o ano que a gente ganhou o prêmio transitório, entendeu? Foi a maior nota do festival de Joinville inteiro. Competia a Roseli Rodrigues com o Raça, grandes nomes de grandes gênios, né? A Paula Castro, trouxe bailarinos cubanos para competir no clássico de repertório. E as meninas lá bateram uma média assim insuportável. Foi incrível aquilo. E aquilo eu acho que ali também foi um gargalo, foi um divisor de águas, né? Para onde foi, porque era o único grupo feminino do país, né? A gente sempre competiu contra só grupos masculinos. Mas essa ascensão, Rudy, foi sempre constante. A gente participou em 5 anos, os primeiros 5 anos do grupo foram 37 festivais e 35 primeiros lugares. E o grupo atingiu, essa nota em Joinville, a maior nota do evento, foi no 4º ano do grupo. Então, assim, eu entendo que é uma ascensão rápida. Em 4 anos chegar nesse lugar, né? Difícil é manter. Porque, cara, eu montei meu grupo, eu tinha 17 anos, né? Sim. E aí você tem que aprender a gerir essa empresa de mulheres, né? De uma outra maneira. Virou um negócio. Ali eu entendi que era negócio. Deu esse exemplo, né, de Joinville aqui como um dos marcos, assim, né? Por coincidência, a gente entrevistou semana passada o Matheus Brusa, que tu conhece muito, né? Teu parceiro em alguns trabalhos já. E ele também, né, dá essa referência como Joinville, um marco dele lá, quando eles ganharam o prêmio de melhor grupo, né? Ele melhor coreógrafo também, no ano, e aí deu uma decolada na carreira também. Então... E era uma época que era mais reconhecido o evento. Eu acho que o Joinville deu uma decrescida, assim. Até porque outros bons eventos, né, começaram a surgir. E lá institucionalizou demais, né? Deu uma esfriada na relação humana, virou um business mesmo. Virou uma feira da sapatilha. Sim. Então, ganhar hoje lá não te projeta tanto quanto alguns eventos mais específicos da área. Né? Na dança de salão, tem dança de salão em Joinville? Eu até me pergunto, porque eu não lembro de ter assistido. Eu acho que já teve, mas é muito pouco, né? É muito pouco. Então, tem muitos gêneros que não projetam, o festival não tem expressão. Hoje eu posso falar com muita segurança que se a pessoa quiser se posicionar no hip hop, não é Joinville, cara, vai ter que vir pro FH2, né? Sim. Porque lá vão ter 13 grupos e aqui tem 130, então, e todo mundo tá olhando aqui, né? A coisa tá acontecendo. Deixa eu mudar um pouquinho, ó, mudar a prosa, né? É fantástico ouvir uma palestra tua. Assim, tu consegue pegar a gente do início até o fim e o cara fica ali... Prender atenção, né? Pilhado, né? Pilhado com o desenvolvimento que vem nela. E aí a pergunta é a seguinte.
Tu acha que esse teu... essa tua oratória, a dança te levou a isso? Ou isso te ajudou na dança? Isso me ajudou na dança. Já tinha isso, então, e aí depois só foi desenvolvendo por outros caminhos. Eu acho que na dança eu exercitei isso. Eu fui exercitando, mas não foi na dança. Mas talvez, talvez a dança tenha te ajudado na expressão, né? Sim. Ela é mais libertadora, ela deixa mais à vontade, corporalmente, né, cara? E quando você sinestesicamente fica mais confortável, você vai entendendo. E eu tenho uns princípios, sabe? Depois, claro, eu fui estudar, li muito, eu ia percebendo. Primeiro, todo mundo gosta de pessoas agradáveis, né? Esse meu ídolo, o Rony, era uma pessoa dessa. Onde ele chegava, todo mundo colava na pessoa. Sempre alto astral, sem reclamar e tal. Então, eu sempre também tive um projeto de patrocínio embaixo do meu braço. Por conta do festival, do meu grupo, das viagens, de qualquer coisa, sempre fiz isso. E aí, cada vez que eu apresentava, eu ficava pensando, como que eu tenho que melhorar isso? Como é que eu começo uma apresentação? Como é que as pessoas vão chegar ali e eu vou iniciar um assunto, né? Como é que eu quebro esse gelo? Né? Como é que eu desconstruo essa barreira? Cara, deixa eu trazer as pessoas para serem pessoas. Putz, então, vamos dar uma brincada aqui. Eu trago um tema aleatório, né, cara? Alguma coisa que está acontecendo no momento. Vou falar do Corinthians, vou falar de qualquer coisa, daqui a pouco, agora todo mundo já sorriu. E isso, na palestra eu mostro. Eu vi um palhaço na escola da minha filha uma vez. Ele foi dar uma palestra e antes dele começar a falar, uma criança levantou a mão e falou assim, palhaço, antes de você dar a palestra, a gente pode brincar? Aí o palhaço fala assim, mas por quê? Aí a criança fala assim, não, porque depois que a gente brinca, a gente vira amigo. E na dança, cara, professor de dança ainda não entendeu isso. Alguns, né? Uhum. Que isso começa do lado de fora da sala. Isso começa na cantina. Aquele primeiro aluno, aula experimental, morrendo de vergonha. Cara, ele tem que dar tanta risada antes, fora, para valer a pena a aula. Se ele entrar no estado de nervosismo, a experiência dele não vai ser agradável. Ele vai se sentir mal, ele vai olhar para o lado, vai ver todo mundo muito legal e falar, cara, isso não é para mim. Então, um lugar de conforto é você trazer o humano para ser humano. E aí a gente vai, claro, vai estudando maneiras, né? Exatamente. Como que você vai soltando um monte de assunto? E isso a dança me ensinou, né? Esse olhar periférico. Eu tô falando com uma pessoa, mas eu tô vendo a reação de todo mundo. Cara, isso não agradou tal pessoa. Aí eu começo a jogar um monte de coisa na mesa para ver como é que essa pessoa responde. Isso também eu aprendi na ginástica aeróbica. Eu competia na aeróbica, tinha 2 minutos e 5 jurados na mesa. Árbitros, né? Então, o Rony, que era o meu técnico, ele falava, Otávio, você tem que sempre estar ali, ó, da direita para a esquerda, você não fica olhando o primeiro jurado. E vai, a hora que ele sorri para você, você muda para o segundo. Então era um tal de caras e bocas, e o cara sorria e mudava para outro jurado. E pum, bombardeava esse jurado. E muitos campeonatos eu não conseguia chegar nem no quarto, entendeu? Parava no terceiro. Sim. Então você vai, se sem falar, a gente vai adquirindo a habilidade de fazer a pessoa se conectar com você, puta, falando fica um pouco mais fácil, né? Só que a gente tem que estar ligado nesse lugar sensorial, de saber quem está à vontade, quem não está, como que você respeita esse espaço, que espaço você pode invadir e trazer essa pessoa para você. Essa é uma grande chave. E essa função agora de aulas com pandemia, as pessoas todas de máscara, como fica difícil a gente fazer a leitura, porque é exatamente isso, tu tá falando e tu tá vendo o sorriso da pessoa. É só o olho, né? Tem que ver pelo olho. Tu sabe que a coisa tá funcionando. E hoje fica a dúvida, assim, tá funcionando? Será que eu tá no caminho, tem que trocar o caminho? A máscara atrapalha bastante, né? Nossa. Mas faz a gente sair da zona de conforto também. Também. Claro. A gente tem que desenvolver outros signos. Cara, quem entendeu, balança a cabeça. Né? Quem entendeu e curtiu, faz assim com a mão. Quem entendeu e achou demais, joga as 2 mãos pra cima. Aí as pessoas, o negócio é fazer o corpo responder. Né? A pessoa tá ali para exercitar essa linguagem corporal. E aí ela vai ver melhora no escritório dele, né? Lá no meu trabalho eu consegui melhorar. O nosso grande problema da dança é as pessoas ainda não entenderem o benefício que isso leva para as carreiras delas, fora da sala de aula. A gente não aponta, a gente não cria pontes,
E a gente realmente não está pensando que ela está comprando este produto, a gente ainda está querendo ensinar passinho. E aí a gente não tem produto nenhum, né? Porque isso aí... Eu lembro muito da tua palestra quando tu disse que o professor de dança tem que entender que a gente não vende passo, a gente vende sensação. Exatamente, exatamente. A pessoa tem que se sentir, né? Como eu me senti naquela primeira aula. Para fazer sentido, é preciso sentir. Essa frase muito repetida. E todo mundo que entra está buscando alguma coisa. Eu estou fazendo uma consultoria com uma dona de uma escola lá do Nordeste. Cara, a gente está 2, 3 dias trabalhando só com a secretária. A chave das escolas de dança é a secretária. Se a secretária não tem o feeling no telefone ou no atendimento físico de entender o que realmente aquela pessoa está buscando, a pessoa para ali e fala, eu quero fazer samba. Tem terça e quinta? Aí a secretária fala, não, é só na sexta. Acabou. Às vezes a pessoa nem é samba, ela tá querendo, ela tá querendo alegria. Né? Ela só tá querendo participar, né? Exatamente. 3 perguntinhas, ela já vai sacar. Mas olha, o que você tá buscando, talvez você encontre na sala de forró, que é bem no horário que você tem disponível. Não quer experimentar? Cara, então falta. E quem investe nessa pessoa na secretaria? Nós já investimos bastante, graças a Deus. Sim. Mas é o lugar, você entende? O nosso grande funil de vendas é a secretária, cara. É a pessoa que traz para dentro. Não que tem que saber qual é o princípio. Não chega nele, né? Exatamente. Qual é o princípio da escola? Por quê? Trazer um monte de coisa. Assim, investir um tempo de você desenvolver perguntas e respostas que seja a sua cara, se é a tua escola. A Disney tem 70 mil funcionários. Ela não permite que a pipoqueira responda para os clientes da forma que a pipoqueira vê a vida. A pipoqueira na Disney tem um perfil, né? Eles chamam de persona. Ela tem uma história que ela tem que ler. Quem é essa pipoqueira? Puxa, é uma pessoa assim, ela acorda sempre e conta 3 piadas, ela abraça 2 árvores, para ela tal. Ela sabe, na hora que ela tá botando a roupa de pipoqueira, que seja a roupa de secretária, que seja a roupa de professor da tua escola, cara, dane-se os seus problemas. Não é que eu sou insensível, mas da porta para fora. A hora que você botou o pé aqui, veste esse personagem que é o que as pessoas compraram. E entrega para as pessoas. Isso é a cara da escola de dança. Você tem um perfil de atendimento. Senão, cada um vai responder do jeito que quiser, nas coisas que acreditam. Quer convidar o vegano pro churrasco. E daí ainda fala, você não é gente, né? Você entendeu? Não, cara, a escola não responde dessa maneira. Então, a gente não prepara a nossa equipe para esse modelo de atendimento. Porque os professores e a secretária não sabem no que a escola acredita. A escola usa canudo plástico, a escola recolhe agasalho, a escola leva todo mundo junto a entregar, a escola não desperdiça. Quem é a escola? Se a instituição não está forte, você não tem cara de nada. Aí todo mundo vai tatuar o que quiser. Aí vira uma bagunça, né? Nem sei se era esse lugar, sabe? Mas eu já olha só, eu tinha 3 perguntas aqui para fazer. Duas tu respondeu já agora direto, assim, né? Que uma era uma dica para um professor de dança. Já deu ali, que é cativar o aluno antes de entrar na sala. Para mim, né? Cara, Tem que tá aí. Depois era uma dica para dono da escola. Invista na secretária. Né? Demais. Treine, crie todo o storyboard, assim, ó, de todas as perguntas possíveis. Leva uma semana pra fazer. E todas as respostas. Perfeito. E a terceira, então, que ainda tu não respondeu, uma dica, então, para um bailarino. Cara, se você acha que é o que você quer fazer, cara, é até sangrar o pé, né? Não tem saída. Agora, sim, não adianta você ser bom só na virtuose da coisa, né? Porque o talentoso normalmente é aquele que não vai pra frente. A gente vê o esforçado se manter. Eu tenho muito medo dos talentosos sempre. Muito, é desespero, porque tem porta aberta num monte de espaço, mas não consegue criar raiz nenhum. Então, assim, primeiro tem que mostrar profissionalismo. Não é porque é bailarino, não é porque é aluno, se é pagante ou se faz parte de grupo, não. Só vai dar o passo à frente a hora que alguém reconhecer e falar, não, cara, essa pessoa é ponta séria, assim, dá pra contar, é profissional, a atitude dessa pessoa é profissional. Segundo, tem que interagir com o time, né? Você tem que entender que se você faz parte de um conjunto e ninguém chega em lugar nenhum sozinho, não dá para você pensar em primeira pessoa, senão é limitada a tua carreira. A gente tem que ficar atento com tudo que é oportunidade.
E depois a gente tem que saber, lá na frente, o bailarino, o que as pessoas querem que eu posso contribuir, né? Qual é o problema que eu posso resolver? E começa pensando assim enquanto elenco e depois quando você fica um professor, é a mesma coisa. Que problema eu estou resolvendo para esse aluno que está dentro da minha sala? O que ele veio buscar? Eu tenho que entregar a resposta. Coreógrafo é a mesma coisa, dono de escola, então, meu Deus. A hora que a gente entender que nós somos um produto e as pessoas só compram produtos para resolverem problemas, pode ser um remédio, pode ser uma calça jeans, pode ser um carro, nós somos o quê na vida das pessoas? Se você não for necessário na vida cotidiana, você ficou obsoleto, desnecessário e, assim, opcional. Na hora de cortar custo, vão cortar você. Então, a gente precisa muito se interessar mais pela nossa plateia. Né? Seja ela público, seja ele aluno. Nós vamos ter que te chamar de novo, né, cara? Porque senão não vai. Eu tô todo dia esse horário. Bom, vamos fazer uns ao vivo aí também. Otávio, e se tu fosse procurar uma escola de dança de salão, tá? O que tu olharia, o que te chamaria atenção, como se fosse sendo uma dica para os alunos da escola? Daí a gente falou do professor, do dono da escola, do bailarino, vamos falar dos alunos, que é aqueles que mantêm a escola, assim, uma dica para esses alunos não procurar uma escola, ou até mesmo lá dentro, já estando matriculado na escola, como é que deveriam se comportar, assim, os alunos da dança? Cara, não precisa nem ensinar, né? Eu acho, é igual você entrar numa loja de shopping, é igual você entrar em qualquer lugar. Você não interessa o preço quando você tem atendimento. Se você se sentiu acolhido e abraçado, não interessa se a pessoa não é o Jaime, o Carlinhos, o Jomar. Cara, esse professor do meu bairro aqui me deu uma atenção tão absoluta que eu quero continuar aqui. Eu me sinto muito à vontade e confortável. Sabe, é da secretária ao espaço, a tia da cantina. Puta, tia da cantina, cara, é a colheita da fofoca, né? Sabe tudo da vida de todo mundo. As informações dos alunos, fala com ela, né? Exatamente. Eu vou te falar que a minha tia da cantina é a minha mãe. Melhor ainda, ela vai coletando. Eu fico sabendo de todas as coisas que acontecem nos bastidores, eu fico sabendo depois. Mas precisa ter essa pessoa. Sabe que eu tenho um amigo, o Aurélio Alfieri, que é da educação física, e, cara, ele virou um youtuber. É o canal de mais inscritos no YouTube. Ele tem mais de 800 mil inscritos. Aulas para a terceira idade. Cara, ele focou. Cara, ele tem patrocínio, assim, das maiores farmácias. Ele tá hoje vivendo de remuneração. Remuneração, né? Do YouTube. Montou um aplicativo, então tem o nível 1, se você só consegue fazer aula sentado. O nível 2 é se você já consegue se apoiar na cadeira para fazer a aula. O nível 3 é com uma vassoura. O nível 4 é não se apoia em nada. E daí, cara, milhares de exercícios, né? E ele fala numa velocidade que todo mundo entende, e ele recebe, por aula publicada, de 500 a 1.000 comentários em cada aula no YouTube. Sabe quem é a pessoa que ele contratou para responder? A mãe dele. Claro. Cara, é também uma senhora, bate papo com as vovó, claro. E ela é o filtro para ele. Ela fala, filho, elas querem mais essa parte aqui que está balançando. Aí ele monta uma aula específica para tríceps, porque a mãe vai conversando e vai sentindo, entendeu? E passa para ele o feedback, e ele fala e vai... Esse é o modelo. Então, o lugar, se o aluno quer entrar no lugar, é isso, cara. Ele tem que botar o pé para dentro, respirar e já sentir a energia. Energia é uma coisa que, assim, a razão não explica todos os nossos canais de percepção. Tem umas que não passam pelo cérebro. Você apenas sentiu porque sentiu. Então, ele botou o pé para dentro e falou, cara, isso aqui tem alguma coisa bacana. E aí você vai sentindo as etapas, né, da secretária. Se tem um dono, um gerente, vem alguém ali. Cara, os restaurantes que você se sente bem, é aquele que daqui a pouco tá o dono andando nos corredores, né? Parando nas mesas, não é? Você não esquece quando você vai pagar a conta. Aquilo ali vale Você vê que a pessoa disponibilizou o tempo dela para estar ali, para te atender. Então é isso que todo mundo quer, um pouco mais de atenção. As pessoas pagam para ter atenção, não pagam para ter aula de dança. Pagam para ter atenção. E a gente ensina em massa para um monte de gente e esquece que cada um quer um tipo de atenção. Uns só querem um aceno, uns querem um abraço, uns querem que converse 3 minutos, uns querem...
quem são. A gente precisa mapear isso e entregar cara, isso. olha só, ontem eu dei uma aula, né? Imagina, ontem à noite estava 2 graus também, Caxias 1 grau, tava ali ontem à noite na hora da aula. E aí eu levei quentão para os alunos, né? Fiz uma técnica de quentão, o pessoal chegava, servia um quentãozinho ali. E aí, tava todo mundo adorando, a próxima aula que vem vai ter de novo, não sei o quê. E tinha um professor da escola que tem aula hoje, tava junto ali, vendo. Aí hoje de manhã eu acordo uma mensagem dele, me passa a receita do quentão que eu vou fazer para meus alunos também, achei muito boa a ideia. Eu digo, isso aí, cara, vamos lá. É isso, né? É um detalhe, cara, o que fica, né? Eu sempre fico pensando nisso, né? Quando eu dava aula, eu não tinha essa métrica, mas eu tenho instituído muito isso, de você parar e perguntar para um aluno teu, o que você lembra, o que te marcou semana passada? E ouve o que ele vai responder. Boa. O que te marcou neste mês das aulas que eu te dei? Talvez, cara, se a pessoa parar 10 segundos para pensar, é porque você falhou em algum lugar ali. É porque virou uma página em branco. Não, toda aula tem que ter algum sketch emocional, porque senão, a mente vai liberando. São 14 mil inputs por dia, e provavelmente nessa aula, né, que eu planejei, preparei, fiz uma aula lá para ensinar tudo, o pessoal vai lembrar o quê? Aquele quentão lá. O quentão, claro! Putz, você botou bandeirinha na tua máscara, que foi incrível aquilo, em forma de sorriso, bandeirinha de junina. Cara, é porque as pessoas percebem essa dedicação extra, né, para oferecer alguma coisa. A gente fica muito focado no pezinho para frente, pezinho para trás. A memória afetiva é fantástico, né? Se pedir o que a gente jantou 2 noites atrás, não lembra. Mas se tentar lembrar o que foi a janta do Natal, tu vai lembrar. Porque bem isso. É um momento específico, é um momento que te marcou, né? Não, ele não passou em branco. É vender experiência. Você matou a charada, é isso. Por isso que a experiência tá tão em alta, né? Esse lugar de design de experiência, ou você cola com uma emoção, ou é memória recente, vai descartar já no dia seguinte. Igual contar piada e número de celular. Não grava. Cara, infelizmente estamos indo para a reta final, né, do nosso papo aqui. Mas meu Deus, é o primeiro de vários, né? Cara, se tu não te importar, nós vamos te chamar mais vezes, cara, porque... Por favor, cara, é uma aula absurda, assim, eu vou falar por mim, mas tenho certeza que o André, da mesma forma, a gente já sai daqui com a cabeça fervilhando de coisa pra mudar na escola. E cada vez que eu converso contigo, cara, todas as vezes, por mais que for em curso que eu fiz contigo, em palestra, ou em conversas de café, em jantares, é a mesma coisa. Cada vez que eu saio de uma conversa contigo, eu saio cheio da ideia, eu tenho que mudar isso, tem que mudar isso, tem que mudar isso, tem que mudar isso aqui já tô fazendo, mas posso melhorar. E é sempre assim, uma injeção de ânimo que não tem tamanho, né? Cara, nós vamos marcar alguma coisa. Eu já tô com muita vontade de descer aí, sabe? De novo. Então, pra dar um oi pros parceiros, pros amigos, de repente aí, não sei, vai que a gente... Vai ter um evento forte aí daqui um pouco, a gente não pode falar ainda pro público em geral, mas vai ter um evento muito forte logo aí, seria fantástico, né? Cara, vamos marcar junto, cara. A gente pode conversar, né? Ali tem um outro pessoal também que tu trabalha seguido quando vem a Caxias, né? Ali a Camila Oliveira, aquelas meninas. Daqui a pouco fazer uma parceria, né? E te trazer pra cá, cara. Pra nós vai ser uma grande honra, meu Deus. Não, e a gente já promove assim, cara, esse encontrão, igual vocês estão fazendo, encontro com os donos de escola de dança. Tem que unir todo mundo, buscar a solução todo mundo junto. Como é que a gente pode pensar pro mercado ressuscitar, né? Parece Jesus depois de 40 dias. Mas é importante demais, né? Essa injeção né, de ânimo, de força em todo mundo agora, porque as coisas vão retomar e a gente precisa estar preparado. E a gente está até num momento favorável de fazer isso também, que a gente se ligou muito às escolas, aos donos de escolas nessa pandemia. A gente está com vários grupos, a gente conversou muito, a gente fez novas amizades, sabe? O pessoal está muito unido, assim, para querer dar a volta. Então nós vamos levantar essa lebre aí, eu vou falar contigo, né, pra gente marcar uma data, passar pras pessoas, pra fazer um encontro com donos da escola. Vai ser perfeito, cara. Ótimo, sim. Excelente. A gente não consegue juntar tantos alunos hoje ainda, né, isso, infelizmente a pandemia não nos permite, mas juntar os donos da escola num lugar vai ser bem interessante. Eu acho absolutamente necessário, até para isso que você estava falando, que no retorno, cara, não é um retornar pro lugar que era, entendeu? Isso não existe mais. Isso aí. Também tem que estar muito antenado nisso. Eu assisti uma palestra de um cara, eu falo muito disso também, chamado Silvio Meira. Ele fala assim, primeiro, essa pandemia teve uma mudança radical em agilidade dos negócios. Teve uma mudança radical na eficiência dos negócios. Teve uma transformação nos modelos de competitividade.
Agora, duas coisas que ele frisa. Quando transforma a experiência do consumidor, necessariamente você tem que mudar o modelo do seu negócio. Se mudou a experiência do consumidor, a gente precisa mudar o modelo do nosso negócio. E nessa pandemia, mudou a experiência do consumidor. Primeiro que todo mundo foi para aula online. Por que não deu certo? Né? É o efeito Kodak. Não deu certo porque a gente não conseguiu mudar o modelo. A gente quis continuar dando o mesmo modelo de aula para uma experiência que não era física. Isso aí. Então, assim, se os donos não começarem agora a pensar nesse retorno, qual é um novo modelo, vai querer formatar da mesma maneira anterior, vai perder o pouco que já tinha. Então, eu acho legal dar uma provocação nesse lugar. Eu me coloco à disposição também com vocês. Beleza. Marcado. André, pede aí a nossa história. A gente pede sempre os nossos convidados contar alguma história inusitada, alguma história engraçada, algum fato assim, que a gente possa depois fazer algum corte aí e trazer um monte de seguidor aí. A gente usa os nossos convidados para fazer uns cortezinhos e chamar o povo aí depois. Eu acho que nesse ano de 99, porque o Joinville, ele publicava o resultado só no dia seguinte. Então você imagina o que não era a ansiedade de um grupo, né? Dormir no alojamento, assim. Primeiro que não dormia nessa noite, para esperar às 7 da manhã, aí o instituto só abria às 8 e eles colavam na parede o resultado. Como eu já ia há anos, né, para Joinville, conhecia muita gente lá de dentro, eu sei que eu pegava sempre o mesmo colégio para dormir, eu já conhecia o diretor, então ele já me dava as salas certas, eu sabia que grupos ficavam com a gente, então, né, porque, cara, eu tinha 35 meninas, eu tinha que voltar com as 35 meninas, né, e não com 31 gestantes, sei lá o que podia acontecer, festival com um adolescente, é complexo. E aí, né, separava em 3 quartos, era 10, 12 meninos em cada quarto, e eu ficava num outro com segurança. Eu viajava com segurança particular do grupo. Porque já aconteceu de voltar do festival de Lindóia, Sojipa, que era em Porto Alegre, 3 da manhã a gente tomou uma pedrada na frente do ônibus, e aí quebrou o vidro, e o motorista ia parar, e o segurança gritando na orelha do motorista, assim, não para que é assalto. E quando a gente viu 200 metros na frente, tinham 3 carros já esperando o ônibus, e a gente passou reto. O motorista tudo ensanguentado. Então, eu sempre tive esse lugar de gestão de risco, né? Porque eu tinha meninas de projeto social no meu grupo, mas eu tinha filha de senador da República. Falei, cara, se dá um problema, acaba a minha carreira. Então, eu pagava do bolso um segurança, pensa num maluco que era uma porta. Ele era o segurança da boate que eu frequentava aqui em Curitiba, chamada Legends. Você não enxergava ele. Pensa num preto azul, sabe? Quando ele abria os olhinhos assim, você achava ele dentro da pista de dança, porque ele sempre estava num cantinho para não dar briga. Ele usava 10 anéis, o cara era gigante, né? Ele era segurança do governador na época e viajava com a gente. Nessa noite de Joinville, quando saiu o resultado, tava eu e ele dormindo no quarto. Aí eu peguei o telefone 11 da noite e falei, cara, eu vou ligar pra Vera, que era minha amiga do instituto. Falei, a Vera, só pra mim, né? Só conta pra mim o resultado, eu não vou falar pra ninguém. Eu liguei pra Vera, falei, Vera, acredite na minha palavra, eu vou honrar, eu não vou falar pra ninguém, eu quero que as meninas passem pela experiência da emoção de não conseguir tomar café da manhã, entrar no ônibus chorando, a pessoa já começa a chorar antes de ver o resultado. E parece vestibular, até chegar lá, mas você não precisa fazer isso comigo. Aí a Vera falou, Otávio, puta, vocês ganharam. Ela não tinha falado do prêmio dos resultados, falou, vocês ganharam. Primeiro lugar do avançado é pra vocês. Cara, eu desliguei o telefone, o segurança tava voltando do chuveiro, com tava só de cueca e toalha amarrada. Pensa ele tinha 2 piercing que pareciam uns pesos de 5 quilos do bico do peito, assim, ó. Aí quando eu falei, cara, a gente ganhou! O cara deu pra começar a chorar de emoção. Ele agachou de cócoras, assim, ó, mas soluçava tanto que eu fiquei nervoso, eu acalmando ele, calma, tá tudo bem, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Se alguém abrisse a porta naquele instante, ia ser muito difícil explicar. Isso aí, cara, isso foi inédito, assim, ó, sabe? Que legal. Eu não lembro ter contado pra alguém, mas aquele abraço, no negocinho de cócoras, imenso, assim, ó, e eu, calma, vai ficar tudo bem. Eu só pensava, se abrirem essa porta, cara, ele de cueca, não vai dar certo.
E tem coisas que só a dança pra fazer a gente fazer essas coisas, né? É bem isso, cara. Contra fatos, não há argumentos, né? Que tinha acabado ali. Mas enfim, essa é uma história que eu me divirto. Maravilhoso. Cara, muito bom. Otávio, cara, sem palavras para agradecer a tua disponibilidade em estar aqui com a gente, trocar, bater esse papo, trocar essa ideia, muito legal. Com certeza faremos outros, né? E a gente tá lisonjeado por essa participação. Agradecer a aula, né? Porque é sempre uma aula, né? Eu que agradeço, meus amigos, muito obrigado. E ó, quando vocês quiserem, é só ligar e já vamos pensar nesse encontrão aí, viu? Bora, vamos fazer Fechado. isso. Então tá. Pela dança. Otávio, grande abraço, obrigado, meu irmão. Aquele brinde, um abraço. Valeu, tchau, tchau. Aê. Feito. Feito o break. Agora que as letrinhas sobem? Agora só as letrinhas.